Então, sejam bem-vindos, né, às atividades de hoje, abertas, né, a todos, da quarta jornada do Saber Psi, Ser Gestalt Terapeuta em um Novo Tempo, Encontros e Possibilidades. Como vocês já sabem, esse evento faz parte de diversas iniciativas proporcionadas pelo Saber Psi há alguns anos aí, então sempre convido a todos a curtirem, né, no canal do YouTube, né, o nosso canal do Saber Psi, e também do Instagram, @saberpsi_Helena, porque eu, né, e vários profissionais também, nós fazemos várias videoaulas, lives, enfim, muito conteúdo para vocês de graça pelo YouTube. Então, convido a todos a se inscreverem, quem ainda não se inscreveu, né? Agora, né, vamos ter a palestra A Pandemia do Medo e o Medo da Pandemia, Encontros e Possibilidades. Para essa atividade, né, estamos aqui com a querida Adriana Marques, que eu convido para se apresentar e apresentar a atividade que vai ter a duração de 1 hora. Muito obrigada pela participação de todos e obrigada, Adriana, por essa atividade também, né? Estou muito feliz que você está aqui. Muito obrigada, Helena, pelo convite, que foi muito bom. É um prazer enorme estar aqui com vocês também. Bom, a Helena já falou, meu nome é Adriana Marques, eu sou psicóloga há mais ou menos 25 anos, tenho um percurso aí de formação em Gestalt terapia, psicoterapia corporal haitiana e análise biodinâmica, e psicossomática e grupos. E sou docente da Universidade Santa Úrsula. Tenho meu consultório também em Copacabana. Bom, vou começar falando aqui um pouquinho sobre o tema e por que eu escolhi esse tema. Vocês estão vendo? Sim, só falta abrir a tela. Tem que clicar ali no apresentação de slides. Ali em cima, ali, sobe o mouse, não, volta. Isso, personalizada. Não, sobe ali. Cancela aí. Sobe ali no vermelho, sobe o mouse, só vai para cima. Sim, do outro lado, o clique do lado, o outro. Não, bem do lado onde você estava. Não, vai, mais um pouquinho. Não, mais para o outro lado. O outro, isso. Aqui? Aí, isso. Ótimo. Então, pessoal, por que eu pensei nesse tema? Falar sobre medo hoje é algo tão atual, é o que nós estamos vivendo diante dessa pandemia, e o medo, em muitos momentos, ele pode ser algo que nos paralisa ou pode ser também algo que nos permite ir adiante e fazer grandes transformações. Ou seja, o medo tem as suas polaridades também, ele não está somente no viés que nós costumamos dizer que ele seria paralisante. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. O que eu tenho visto que acontece muitas vezes nessa pandemia? Eu tenho visto isso a partir de observações de consultório, acompanhando as notícias. Eu venho percebendo que o medo tem sido o grande protagonista na realidade. Quando Adriana, eu acho que a sua conexão deu uma travada. Só para mim ou foi para ela também? Ou para mais alguém? Travou, Gabi? Para mim também. Travou sim. Adriana, eu vou interromper seu vídeo e aí você fica só com o áudio, que aí às vezes melhora, tá bom? Adriana, pode falar para a gente ver se consegue te ouvir. Falando do medo que
em alguma quantidade, ele pode servir como algo que nos leva para frente. Só que quando ele acontece numa grande quantidade, ele pode ser algo que nos paralisa. E a gente vai entender isso a partir do viés das neurociências, como é que isso acontece no nosso corpo, né? Que medo é esse? Sim. Só tenta fazer aquele de abrir a tela, Diana, lá em cima, naquele ícone lá em cima que você clicou daquela vez, que eu pedi para você, lá em cima. Não, do outro lado, lembra? Na aba vermelha, lá em cima. Do começo, tá. Isso. Mais para cima. Pode ser esse também, pode ser para pode ser. Então, primeira coisa que a gente precisa reconhecer enquanto medo é que o medo é uma emoção básica. Vou pedir para vocês ficarem aí para eu não me sentir sozinha, senão vou ficar com medo, tá? Por favor, fiquem aí, a imagem de vocês é muito acalentadora. Então, o medo é uma emoção básica, é um instinto que nós temos, mas, ao mesmo tempo que ele é um instinto, ele é atravessado pelo social. Ou seja, tudo aquilo que a gente recebe enquanto educação, de como lidar com medo, de o que é se sentir com medo, tudo isso é atravessado por aquilo que nos dizem desde o momento em que nós somos pequenininhos, né? Então, quando o pai ou a mãe diz assim, olha, cuidado, o bicho-papão vem aí, né? Isso aí é uma forma de já ir colocando medo na criança desde pequenininha, né? E a criança começa, então, a achar que realmente tem o bicho-papão, até que ela cresce e vê que não é nada disso. Começa a perceber que sentir medo, existem outras coisas no mundo para se sentir medo e outras tantas coisas para que ela possa enfrentar esse medo. Só que essa construção, tanto do enfrentamento quanto da forma como é vivenciado esse medo, é sempre atravessada pelo social, por esse viés educacional. O medo, gente, ele leva à modificação de comportamentos sociais. Então, imagine que quando eu estou com medo, eu vou me comportar completamente diferente de quando eu estou, por exemplo, feliz ou triste. O medo, ele traz uma carga de uma forma das pessoas se comportarem que mostra, inclusive, uma forma de o corpo se modelar também nas situações de medo. Então, a gente pode imaginar o seguinte, uma pessoa com medo, será que ela vai sair sorrindo, saltitante de uma situação? É claro que não, né? Ela vai se contrair, ela vai, nessa contração, a energia dela vai se concentrar aqui no centro. Quando a gente fala de energia, a gente está falando tanto do viés reichiano, quanto a gente está falando também da biologia, tá? O nosso cérebro, quando nós sentimos medo e nós não descarregamos esse medo, ele também se mostra num comportamento em que, se essa descarga não é permitida, ele começa a se comportar de uma forma também, essas células elas também se contraem, tá? Porque a tendência do medo é que o medo, quando a gente lida com ele de uma forma positiva, seria nós podermos descarregar esse medo. Ou seja, não ficar o tempo todo nessa contração, que é o primeiro comportamento que nós temos e que nós herdamos. Isso é instintivo, tá? Ele também leva à modificação de hábitos. Se eu sinto medo, por exemplo, eu posso passar a não sair à noite, porque eu preciso me proteger, porque à noite, segundo o que eu acredito, tem mais quantidade de assaltos na rua. Então, a gente vê que o medo, ele também é atravessado pelas crenças, aquilo que eu acredito, e aquilo que eu também julgo como certo e errado.
porque eu vou agir de acordo com o padrão, com o julgamento daquilo que eu acho que é o correto. É a minha forma de agir para lidar com esse medo. Então, a gente pode pensar que o medo humano ele está muito próximo ao medo animal. Isso se a gente for falar da parte instintual, porque nós temos uma fisiologia do medo, que é muito parecida com a fisiologia do animal. No entanto, o que será que nos distingue dos animais, né? Primeira coisa é que os animais eles têm um cérebro reptiliano, que é o cérebro mais antigo, né? E nós temos um cérebro, além do reptiliano, nós temos o neocórtex, que seria o cérebro mais atual, né? O neocórtex é onde nós conseguimos, de alguma forma, pensar o que a gente vai fazer, elaborar, arquitetar, né? Então, o medo surge num primeiro momento, né? Como algo que advém desse cérebro reptiliano, aí é igual aos animais, mas o que eu vou fazer com esse medo, o que eu faço a partir do momento em que eu penso nesse medo e penso em soluções, isso é completamente diferente dos animais. Os animais não têm essa capacidade de pensar e arquitetar como lidar com seus medos. É aí que nós diferimos dos animais. Então, nós temos também medos múltiplos. Nós temos uma subjetividade, nós temos uma forma de pensar, de imaginar, de fantasiar, que é própria de cada uma, de cada pessoa. O medo, ele, em muitos momentos, pode ser fruto da imaginação. Se a gente for pensar o que a gente está vivendo mesmo em termos de pandemia, muitas pessoas no consultório falam assim, quando é que isso tudo vai acabar? Eu estou com medo disso nunca acabar. Né? Então, é um medo que é fruto dessa imaginação, porque a gente está vendo aí que existem estudos, a busca de uma vacina, existem várias iniciativas no sentido de resolver como a gente está vivendo essa pandemia, né? Para poder sair desse momento que a gente está vivendo de uma outra forma. Então, quando nós temos medo, esse medo pode ser muitas vezes fruto dessa imaginação. E pode estar sempre relacionado à minha história. Aí nós novamente pegamos essa questão do atravessamento social. Cada um de nós tem uma história peculiar. E essa forma como nós vivemos essa história, como nós percebemos, como nós, de alguma forma, nos constituímos enquanto sujeito, está completamente associada à questão do medo, porque está associada a como eu vou viver esse medo. Então, um exemplo, se eu, por exemplo, fui uma criança que fui muito estimulada a ter medo desde a infância, né? Não toca nisso não, minha filha, não faça isso, não vai até ali não, fica aqui perto da mamãe, né? Eu provavelmente posso vir a me constituir enquanto uma pessoa com mais medo. Então, na minha vida adulta, eu posso carregar isso que foi vivenciado na infância, se não houver acontecimentos que me façam transformar isso. Porque isso é uma marca que foi construída a partir dessas vivências infantis e que foram sendo ou não corroboradas. Se elas são corroboradas, o meu medo na vida adulta vai ser enorme. E isso está diretamente associado a essa história e a como eu vivi essa história. E o que isso tem a ver com o medo na pandemia? Cada um de nós vai, de alguma forma, lidar com esse medo na pandemia de uma forma diferente. Eu vejo, por exemplo, pessoas que estão lidando muito bem com essa questão de ter que ficar em casa.
porque para elas isso tem um significado de calma, de tranquilidade, de em algum momento poder estar mais próximo da família, né? E que nunca tiveram isso. Então, essa vivência é completamente diferente. Se essa pessoa tem uma noção de que família é algo muito importante para ela, né? Isso aí já tem a ver com a história, né? Ela pode viver esse momento de ter que ficar mais em casa de uma forma mais tranquila do que uma pessoa, por exemplo, que está sozinha em casa e que não consegue lidar bem com a sua solidão, né? Então, temos aí a história o tempo todo atravessando a construção de como a gente lida também com essa pandemia. Aqui é só uma imagem para a gente ver a expressão de medo, né? O que temos aqui? Temos uma pessoa, uma mulher completamente contraída para dentro. Se vocês forem perceber, o corpo dela está completamente envergado para dentro, né? Os ombros, as mãos, os olhos arregalados, as pupilas completamente diminuídas. Então, é uma expressão de medo, de susto. Quando a gente está com medo, a gente não necessariamente vai fazer essa expressão, porém, nós vamos tender a nos contrair. Essa contração pode surgir de uma outra forma, mas se vocês começarem a perceber isso, a contração corporal no medo, ela existe sempre. É um sinal desse medo. Já se eu estivesse triste, por exemplo, esse corpo se expressaria de uma outra forma. Seria também uma forma mais contraída, no entanto, eu não colocaria, por exemplo, essas mãos na boca, nem teria esse susto, eu teria provavelmente uma expressão mais caída, né? Com um olhar mais baixo. Então, a própria expressão corporal, ela já mostra que emoção básica que está surgindo naquela pessoa. Vou aqui. Então, voltando a essa questão do atravessamento da cultura na construção do medo. Adriana, só desculpa te interromper, eu não sei se é por causa da conexão, mas você está sem câmera, não sei se você está sabendo, só para, ou porque sua conexão está ruim. Helena, eu tinha deixado a Adriana sem vídeo justamente para o áudio dela sair bom, entendeu? Por causa da conexão. Ah, tá. Mas será que a conexão não está melhor dela? Pode tentar. Qualquer coisa aí você tira de novo. Você tem que clicar lá em cima. Eu já solicitei, Adriana, eu te enviei uma solicitação para ativar o vídeo, ver se apareceu para você. Obrigada, Gabi. Voltei? Voltou. Então, eu gostaria de convidar vocês para vocês voltarem um pouquinho comigo nessa questão do medo enquanto uma construção social. Podemos imaginar o seguinte: temos uma linguagem, essa linguagem ela expressa alguma coisa que está diretamente associada à nossa cultura. Vamos imaginar, por exemplo, os esquimós. Os esquimós, eles têm milhares de palavras que expressam o branco, porque eles têm uma vivência de branco completamente diferente da nossa. Eles precisam entender as nuances desse branco, porque eles vivem no meio da neve. Então, qualquer sinal ali é muito importante para a sobrevivência deles. Nós, por outro lado, temos uma palavra só, que quer dizer branco, porque na nossa cultura a gente não precisa tanto desse sinal para sobreviver, por exemplo. Então, nós temos uma linguagem que é moldada à nossa cultura, às nossas necessidades.
E essa linguagem, ela tem no seu bojo diferentes formas de subjetivação, porque a gente começa a construir a nossa subjetividade a partir também da nossa vivência, que passa por essa linguagem, né? Então, a partir desse modo de subjetivação, eu consigo, então, construir formas diferentes de entender e experimentar o mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu tenha uma pessoa que eu conheço, que mora no Nordeste, que para eles era muito comum as pessoas saírem a cavalo de dia, de noite. Para eles era algo extremamente comum, né? Não existia essa vivência de medo por sair e andar a cavalo a qualquer hora. Agora, se eu, por exemplo, vou andar a cavalo, eu não vou querer andar a cavalo a qualquer hora, porque eu tenho uma construção que vem da minha educação e que vem também de um meio social que me diz que andar a cavalo, de repente, é algo para se fazer de dia, porque eu preciso enxergar, eu preciso controlar, eu preciso entender em que meio que nós estamos, né? Então, esses diferentes jogos de linguagem que levam a diferentes formas de subjetivação estão diretamente associados com essas formas de entender e experimentar o medo. Bom, falando ainda de medo, as emoções, elas são constituídas de sentimentos e sensações, também de crenças e julgamentos, não sendo reduzidas a uma base neuroquímica. Ou seja, pessoal, quando a gente começa a focalizar nas sensações, nos sentimentos, né, ciclo da Gestalt terapia, e também Reich fala também sobre isso, quando ele fala de tensão, carga, descarga e relaxamento, ele está falando de conectar com essa senso-percepção, que é a base para que nós possamos compreender aquilo que nós estamos sentindo. E é com base nessa compreensão que a gente pode também buscar transformar alguma coisa e não negar. A negação leva a gente, muitas vezes, a se colocar em situações de risco, como aquelas pessoas que... Vou mostrar aqui para vocês. Olha isso, né? As pessoas que se colocam em risco, muitas vezes por negarem esse medo. Não está acontecendo nada, né? Não existe um vírus, não existe um perigo, não existe um problema. Então, eu vou me colocar numa aglomeração, num bar, porque eu preciso, de alguma forma, sair da anestesia. Eu preciso, de alguma forma, me colocar numa agitação tal que eu não estou nem aí para o risco que possa por aquilo que a gente faz, né? E aí fica complicado. O medo, ele não implica uma natureza única e imutável, ou seja, ele muda. A gente já viu que nós temos uma construção de medo aí que é social, que muda de acordo com a sociedade, com a época, né? Ele é um sentimento construído historicamente, aprendido, ensinado, dependendo da época. Então, um bom exemplo disso é na Grécia Antiga, por exemplo, a diferença entre a Grécia Antiga e a Idade Média. Na Grécia Antiga, o medo era algo que era colocado como algo externo. Então, os deuses, eles tinham um quê de algo que eu tinha que sentir medo. Esse deus estava fora e ele poderia me punir de alguma forma, de algum jeito. Então, eu sentia medo, né? Na Idade Média, já com o surgimento do cristianismo, já começa a existir uma interiorização. Então,
nesse processo de interiorização das emoções, o medo também passa a ser uma emoção que passa a ser algo que eu posso estar gerando alguma coisa, então eu me sinto com medo ou culpado. Por exemplo, eu posso ser um agente de Satanás. Então, isso era muito comum na Idade Média. A pessoa sentia medo de si mesma, porque a representação que existia naquela época era Deus, né, e Satanás, o pecado. Então, se eu estou fazendo alguma coisa de errado, eu tenho esse Satanás dentro de mim. Portanto, eu preciso ter medo de mim. Então, isso é um exemplo de como o medo vai mudando na época, né, e também na cultura. Atualmente, a gente já pode falar de um medo completamente diferente, até mesmo porque nós vivemos algo muito distinto. Nós vivemos uma sociedade violenta, globalizada, um quadro social em constante mudança, sem garantias. Se nós formos pensar, não existe garantia no trabalho, não existe garantia nas relações. As relações elas estão muito mais afrouxadas, né? Quem fala isso é o Zygmunt Bauman, que ele fala do medo líquido, né? Então, esse universo sem garantias passa a ser também um universo de medo. E, na medida em que eu sinto medo, eu preciso me cuidar. Ou seja, o indivíduo está acima de tudo. E eu preciso consumir para, de alguma forma, aplacar esse medo. E buscar aplacar também esse desamparo. Só que isso é um ciclo vicioso, né? A gente vive a violência, a gente de alguma forma tenta fazer alguma coisa para aplacar esse medo, tem esse comportamento mais individualista, a nossa sociedade é muito individualista, é muito calcada no consumo, então nada disso gera de verdade um solo fértil onde aquela pessoa possa se sentir mais segura. Tá? Essa é a visão do Zygmunt Bauman. E aí a gente começa a buscar a segurança atualmente no processo de medicalização. Ou seja, eu preciso tomar um remédio para poder não sentir. Eu estou muito ansiosa, então eu vou aplacar essa ansiedade tomando muita medicação, até porque eu não quero entrar em contato com isso que me deixa ansiosa. Eu tenho uma cliente que ela fala assim, nossa, essa terapia está me fazendo ver um monte de coisas, mas eu estou com tanto medo porque eu nunca parei para ver isso. E essa cliente ela é uma pessoa extremamente ansiosa, que não quer conectar e que está começando a conectar com isso, né? Inclusive nessa pandemia, enfim, ela mora sozinha e isso aí gera ainda mais situações que aumentam o medo dela de estar sozinha, né? Mas ela veio para mim com uma série de medicações que não eram adequadas ao quadro dela, né? Ela foi a uma outra psiquiatra, reviu medicação, enfim. Então, é essa questão da medicalização. Não que o remédio não seja necessário. Quando é necessário, é muito bem-vindo. No entanto, quando há um excesso no uso e não há uma necessidade, aí a gente fala de medicalização. Os estudos do cérebro, gente, cada vez mais, as neurociências estão aí se desenvolvendo a mil, e a gente busca cada vez mais entender o funcionamento do nosso cérebro, como se tudo se resumisse ao funcionamento cerebral, como se o restante do corpo não fizesse parte, né? Como se o psiquismo também não fizesse parte. Também é uma busca de segurança. A indústria farmacológica e cada vez mais produzindo medicações para poder suprir essa necessidade que se cria. E aí, para a gente poder entender isso dentro da questão da pandemia, eu trouxe aqui um gráfico do Datafolha,
eu gostaria que vocês olhassem aqui, seriam as pessoas que sentem medo do coronavírus versus o percentual de pessoas que fazem efetivamente o isolamento. As pessoas que fazem o isolamento estão nessa linha pontilhada. E a linha contínua, em azul, são as pessoas que dizem sentir medo do vírus. Ou seja, eu tenho uma quantidade muito maior de pessoas que sentem medo, né, do vírus do que efetivamente essas pessoas, o número de pessoas que fazem esse confinamento, né, esse estar em casa. Não só porque essas pessoas precisam trabalhar, mas muitas vezes porque essas pessoas estão em aglomerações, né? E aí a gente vê o quanto o que é dito e o que é vivido é completamente diferente. Eu disse para vocês no início que nós temos uma forma de lidar com o medo que pode nos levar a construir alguma coisa, né? Então, a gente vai pensar que as reações possíveis diante do medo são 3 reações possíveis: luta, fuga ou congelamento. Digamos que eu sou assaltada e eu parto para cima do ladrão e não deixo ele levar a minha bolsa. Claro que é uma reação extremamente perigosa. No entanto, muitas pessoas têm essa reação, porque elas não conseguem raciocinar antes de fazer. É algo que já é instintual. Então, ela vai e faz isso, né? Quando ela vai para essa luta, ela está colocando para fora um pouco dessa energia que eu tinha falado para vocês, que ficou ali naquela contração crônica daquela pessoa quando ela está com medo. Então, ela está saindo de uma postura de medo para uma postura de luta. Podemos pensar também uma pessoa que tem medo de dar palestras, e ela vai lá no palco e ela dá uma palestra, ela enfrenta esse medo, ou seja, ela luta contra esse medo e ela avança e ela consegue ultrapassar esse medo. Ela consegue vencer. Só que ela primeiro admitiu que ela tem esse medo, ela aceitou esse medo, né? Teoria paradoxal da mudança em Gestalt terapia, né? A gente também pode fugir desse medo. Digamos que nessa mesma situação de assalto, eu saia correndo e aí então eu vá para bem longe desse assaltante. Nessa reação, eu também estou desgastando, né, essa energia que gerou essa contração. Eu estou mobilizando essa energia em prol de um ato. Então, também é algo que, de alguma forma, não me deixa numa situação de trauma, tá? Quando eu luto ou eu fujo desse medo, eu estou mobilizando uma energia que não me deixa entrar numa situação traumática. Me protege disso, tá? Quem fala disso é o Peter Levine, tá? No entanto, quando eu entro no congelamento, quando eu não faço nada, quando eu fico imóvel, essa energia ela se mantém concentrada. E eu posso, então, desenvolver esse trauma com muito mais facilidade, se isso não for trabalhado, tá? Então, existem aquelas pessoas que anos e anos depois de ter acontecido uma situação, elas se veem num quadro de fobia, por exemplo, de estresse pós-traumático, porque ela não conseguiu, de alguma forma, se mobilizar para enfrentar essa situação. Agora,
No mundo animal, isso é diferente. No mundo animal, o animal, quando ele congela, ele consegue se ver livre do seu predador. Então, esse congelamento, ele é algo que é diretamente associado à sobrevivência dele. Só que esse animal também não pode ficar nesse congelamento durante muito tempo. Ele precisa sair desse congelamento também, né? Porque se ele ficar no congelamento durante muito tempo, ele pode morrer. Porque os batimentos cardíacos, tudo é modificado. Esse animal fica como se ele tivesse realmente morrido, né? Mas os animais em geral, eles saem disso assim que o predador vai embora, né? E o que isso tem a ver com o que eu estou falando em termos de seres humanos, né? Isso significa que eu não posso ficar com essa energia contida no sistema nervoso, porque é essa energia que ela vai dar, vai ser o alimento para o trauma. E em um animal não é a mesma forma de atuar, né? Esse animal, ele não vai ficar traumatizado como ser humano, porque não existe essa via subjetiva perpassando aquela vivência daquela pessoa. Então, a gente vê aqui que existem 3 respostas possíveis. A resposta frustrada de luta. Vamos imaginar que eu tentei lutar e não consegui. Eu senti raiva. Então, eu não descarreguei essa energia, porque eu desisti dessa luta. É uma resposta frustrada de fuga, que vai me gerar uma situação de impotência, e também eu não vou descarregar, eu vou manter essa energia no meu corpo. Ou uma resposta aumentada, que pode sobrecarregar o sistema nervoso, gerando imobilidade e também não descarrega. É essa resposta aumentada que vai gerar o trauma, ou seja, tudo aquilo que é exacerbado, que é grandioso demais para mim, que eu não consigo suportar, que eu não consigo sustentar, eu estou falando aqui de situações de vida, essas situações de vida podem gerar uma situação traumática, tá? E aí eu ainda estou falando de medo. Para a gente entender isso dentro da questão da psicoterapia corporal, que é muito parecido com o que a neurociência diz. Eu tenho uma exacerbação do medo, e isso fica retido no corpo, como a gente viu esse corpo contraído. Isso gera uma estase da libido, ou seja, é essa energia da qual Reich falava, que era a mesma energia de Freud no início. Portanto, essa estase seria o quê? Uma contenção de energia que circula muito pouco. E que, então, essa baixa circulação de energia vai gerar um anestesiamento no meu corpo. É o que acontece no medo. Ou seja, o meu processo de manter essa energia, de alguma forma, contraída, é o que vai basear essa situação de medo. A gente vai falar, então, das couraças. As couraças, elas são bloqueios gerados pelo medo. Imaginem vocês como uma armadura de um cavaleiro medieval. Esse cavaleiro medieval, ele precisava dessa armadura para se defender dos perigos. E a gente faz a mesma coisa no nosso corpo. A gente se defende dos perigos contraindo a nossa musculatura. E essa contração, ela se torna algo crônico. Quando ela se torna algo crônico, nós chamamos isso de couraça. Essa hipertensão da musculatura gera esses bloqueios e nós, então, ficamos com menos energia circulando pelo corpo. Junto com as couraças, pessoal, nós construímos também uma forma de ser e estar no mundo,
que se chama caráter. O caráter, ele se configura como uma defesa também, e se constrói ao longo das fases psicossexuais de Freud. Oral, anal, fálica, genital, tá? Cada tipo de caráter também é uma defesa contra o medo. Todos os tipos de caráter são defesas contra o medo. E aí, como será que com tanto medo, e esse medo ele é corporal e é psíquico, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Como será que eu posso colocar o meu corpo para pulsar novamente, se essa energia está tão contida ali na situação de medo? Como é que eu posso olhar para esse corpo, que não é só um corpo que pulsa, mas é um corpo que é social, que a gente já viu, né? Como a gente constrói o medo a partir do social também, é psicológico, é biológico. Como será que eu vou mobilizar esse corpo para que ele volte a pulsar, para que eu possa me sentir viva de novo? Bom, aqui só para ilustrar para vocês rapidinho, não vou entrar nisso, né? São os 7 segmentos da couraça. As couraças, elas são essas defesas que nós construímos no corpo. Então, esses 7 segmentos correspondem à musculatura dessas áreas que tem uma hipertonia, que é crônica, e que dificulta a passagem da energia. Essa energia acaba ficando mais contida. E aí, como é que a gente pode pensar na psicoterapia? Como é que eu posso abrir o corpo para o prazer, para a dor emocional, para a raiva, para a entrega amorosa? Ou seja, como é que eu posso fazer o meu corpo pulsar? A gente vai ter uma prática rapidinha, exatamente para a gente poder conectar com isso, tá? Que é uma prática de trabalho psicocorporal. Na psicoterapia, a gente precisa trabalhar o apoio, a prática e a coragem do cliente. A coragem se dá também no vínculo, que é fundamental para qualquer trabalho terapêutico. Quanto mais o cliente aceitar e sustentar as suas sensações, os sentimentos, a intensidade de seus corpos, maior vai ser a sua força vital. E isso inclui, pessoal, se dar conta dos próprios medos. Trabalhar para que esses medos possam ser expressos, para que eles possam ser mobilizados e não ficar cronicamente sustentados dentro do corpo de cada um de nós. Então, esses medos, eles fazem parte desse trabalho. E na terapia, cada vez mais, no momento de pandemia, eles mais e mais estão presentes. Então, o meu convite para vocês agora é que a gente possa fazer uma prática bem rápida, só de conexão com o próprio corpo, tá? Eu vou pedir para vocês se colocarem numa posição bem tranquila, onde vocês sintam o apoio do corpo de vocês, os pés no chão. E vocês possam fechar os olhos, sentindo bem o eixo do corpo, sentindo o peso do corpo sobre os isquios, que são esses ossinhos que nós temos aí no bumbum. Sentindo bem a respiração. Procura inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca. Tranquilamente. Sinta o modo como seu corpo faz contato com a superfície onde ele se apoia. Sinta a sua pele e observe a sensação das roupas. Que sensações que as roupas te trazem?
Sinta sob a sua pele. Que sensações estão sob a sua pele? Agora, lembrando-se suavemente dessas sensações, como você sabe que está confortável? Quais são as sensações físicas que contribuem para a sua sensação geral de conforto? Conscientizar-se dessas sensações faz com que você fique mais confortável ou menos confortável. Isso muda com o tempo? Experimente desfrutar da senso-percepção de se sentir confortável, confortável dentro do seu corpo, confortável dentro das suas roupas. E tranquilamente, você vai forçar um pouquinho os seus pés contra o chão. Experimentar, voltar, abrir os olhos no seu tempo. Isso, voltando, abrindo os olhos. Conectando. Vou pedir para você fazer um pouquinho de careta. Isso. Eu gostaria que, assim, na medida do possível, e quem quisesse, obviamente, a gente está num grupo pequeno, que vocês pudessem compartilhar através de uma palavra ou de uma frase que sensações que vocês conectaram nesse momento. Eu tive sensação de leveza. Leveza. Legal. Oi, Adriana. Oi, Alê. Saudade. De você também. Eu tive sensação de que percebi que eu estou com uma dor aqui na minha lombar que eu não tinha percebido e entrei em contato com ela e no fim da atividade eu já estava bem mais leve e nesse momento eu não estou sentindo ela. Que bom. Obrigada. Nada. Oi, Dri. Oi. Saudade também. Tudo bom, querida? Tudo bom, meu amor? Eu também tive uma sensação de relaxamento, chega a sentir sono. Foi bem legal. Muito bom. Pessoal, boa tarde. Oi, Felipe. Eu ganhei um peso na quarentena e pela falta de atividade física. E as minhas roupas começaram a me prender muito, né, para esse novo corpo. Então, por exemplo, o elástico da bermuda que eu estou usando, ele prende muito a minha região pélvica e às vezes eu não dou conta, né? E isso afeta até um pouco na minha questão da fisiológica mesmo, né? Uhum.
eu tô com meu intestino muito irregular, muito preso, talvez em função da roupa. Então, acho que esse desconforto agora me mostrou isso, que eu tenho que me atentar um pouco em relação ao peso que essa roupa traz. Legal. Alguém mais? Oi, alguém está tentando falar. Oi, professora. Oi, quem é? É Geralda. Oi, Geralda. Que saudade. Saudade de você também. Eu tô triste porque eu não consegui, eu só entrei na sua reunião agora, eu não consegui nem fazer o exercício, professora. Poxa, estou desde cedo nas reuniões, justo na sua eu não consegui. Não estava Depois entrando você vê a aqui, foi um gravação, mês. Geralda. Depois você vê a Então, gravação, tá bom? saudade de você. De você Mas também. olha, exercício com você é uma bênção. Mesmo eu não tendo participado, eu fiquei aqui numa sensação muito boa, muito calma. Só Que de bom, olhar Geralda. você, sua voz, ouvir um pouquinho de Reich já me aliviou aqui. Isso Tá? aí, Estava querida. nervosa. Obrigada. De nada. Então, pessoal, cada um teve a sua vivência, né? Esse trabalho é um trabalho que ajuda a centrar, a buscar novamente o eixo. É um trabalho que pode ser feito numa situação de medo, para aplacar um pouco esse medo, de ansiedade também, né? Eu tenho usado com alguns pacientes, no momento, medo mesmo dessas pessoas não saberem muito o que fazer com essa situação, né? E se sentirem, de alguma forma, sem esperança até, né? Porque vocês sabem qual é o contrário do medo? É a esperança, pessoal. É a esperança. Quando a gente tem esperança, a gente vai adiante. Quem falava isso era o Paulo Freire. Ele falava que nós deveríamos esperançar, não no sentido de esperar, mas no sentido de ter esperança e fazer o nosso movimento em prol dessa esperança. Então, assim, nós falamos muito hoje sobre medo, sobre como se processa a fisiologia do medo, como se processa a construção do medo socialmente, historicamente. A gente fez esse trabalho. Essa esperança, né? E o fato de você poder se voltar para a sua senso-percepção, para o seu corpo, né? Isso é uma forma de se trabalhar eixo, se trabalhar essa questão dessa pessoa poder resgatar esse grounding, resgatar essa sensação de enraizamento, tá? Que é muito importante e que a gente muitas vezes perde. Vocês devem ter percebido que eu pedi para vocês colocarem os pés no chão, né? Para a gente estar enraizado, a gente precisa estar com os pés no chão. E muitas vezes a gente não se dá conta nem de como a gente anda, né? Muito menos de como a gente está sentado e está se apoiando. Então, os apoios são muito importantes. Freud ele falava que o ego ele é corporal. Reich pega isso ao pé da letra e mostra que realmente nós precisamos olhar para esse corpo, que é nesse corpo que está também o psiquismo. Psique e soma são uma unidade indissociável. Então, se a gente fala de medo, a gente precisa olhar para esse corpo que precisa resgatar a sua pulsação, que precisa, de alguma forma, se sentir vivo.
que precisa, de alguma forma, sair desse movimento de contração e ir para um movimento de expansão. E pequenas coisas ajudam a gente a trabalhar isso. Esse trabalho é uma amostra disso. E o mais importante, que a relação terapêutica possa ser uma relação terapêutica pulsante, que esse terapeuta possa estar também disponível para o seu cliente de uma forma vívida, que isso também faz toda a diferença na relação. Desculpa te interromper, Adriana, até para poder, antes de finalizar aí as últimas palavras, a gente tem uma pergunta aqui da Luísa. O ideal é fazer estando sentado ou também funcionaria se estivesse em pé? Aí depois, se você puder fazer as palavras finais. Tá, joia. Boa pergunta, Luísa. Esse trabalho que a gente fez é sentado, mas tem um trabalho que é um trabalho de grounding, que é em pé, que é diferente desse, que é um trabalho da bioenergética, que também é um trabalho para você se sentir enraizado. Mas esse, como a gente tem o passo a passo, que o terapeuta pode ir colocando e o terapeuta ir seguindo, então é importante que o cliente esteja sentado. Tá? Bom, então, para finalizar, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Foi muito bom estar aqui, compartilhando um pouco de algumas reflexões que, obviamente, não se esgotam. Elas são apenas um pinguinho no oceano, um pingo d'água no oceano, né? Que vocês possam levar para o cotidiano de vocês, que vocês possam refletir e olhar que o medo tem o seu contraponto, que é poder trabalhar, sair dessa contração e ir para a expansão. E, a partir daí, então, permitir que exista a vivência não só do medo, mas de poder enfrentar esse medo e ultrapassar esse medo. Isso é para todos nós. Tá bom, pessoal? É isso. Boa noite. Agora já estamos de noite, né? Obrigada, Adriana. Foi lindo, foi muito legal, adorei. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Ainda com esse relaxamento, essa experimentação, foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada. Agora eu gostaria de chamar a Laís, que já está aqui, não está, Laís? Estou vendo que você está aqui. Oi. Olá, seja bem-vinda.